Bom dia, pessoal. Hoje a nossa aula é a correção do caderno de atividade, página 10 a 13, tá? Então, astronomia ontem e hoje. Então, questão 14. Vamos lá? Desde épocas mais remotas, a astronomia sempre foi importante para as diferentes populações do mundo. Tanto que 2009 foi declarada pela Unesco como o Ano Internacional da Astronomia, cujo slogan foi "O Universo para você descobrir". E aí vocês têm a imagem, né, desse slogan aí, ó, e do Ano Internacional da Astronomia, que é o que nós estamos estudando. Letra A. O que a astronomia estuda, afinal de contas? Ela estuda todos os astros que existem no universo. Estrelas, planetas, cometas, meteoros, meteoroides, satélites naturais. Tudo que tiver no universo, qualquer que seja o astro, ela vai estar estudando. E os movimentos desses astros, né? Como a gente sabe que a Terra faz rotação, translação, tudo por causa do estudo da astronomia, tá certo? Letra B. De que maneira os conhecimentos em astronomia eram utilizados pelas populações primitivas? Então, as populações primitivas são aquelas, nossos antepassados, né? E eles utilizavam essa astronomia, muitas vezes, no seu cotidiano, para marcar passagem de tempo, né? Para marcar a passagem dos ciclos de chuva, de seca, para marcar período de plantar, período de colher, para se, digamos assim, para se locomover. Então, eles precisavam da astronomia para poder conseguir se locomover nos mares, né? Lugares muito abertos, onde eles não tinham outra forma de reconhecimento, eles usavam as estrelas para se guiarem naquelas navegações, naquele mundo de água. Eles usavam as estrelas para saber se eles estavam indo sempre na direção correta, tá? E hoje em dia, por que a astronomia é importante? Ela é importante porque ela tá relacionada com toda a tecnologia que existe hoje. A tecnologia de telefonia celular, de transmissão via satélite, tecnologia de fazer exames, tecnologia de produzir medicamentos, tecnologia para fazer com que a agricultura seja mais produtiva. Todos os tipos de tecnologia são provenientes desses estudos astronômicos. Tudo bem? Questão 15. Leia o texto. Que é, vovó, que a senhora está vendo lá em cima? Eu não estou enxergando nada, disse Pedrinho. Dona Benta não pôde deixar de rir-se. Pôs nele os óculos, puxou para o seu colo e falou: Não está vendo nada, meu filho? Então, olha para o céu estrelado e não vê nada? Vejo só estrelinhas, murmurou Pedrinho. E acha pouco, meu filho? Você vê uma metade do universo e acha pouco? Pois saiba que os astrônomos passam a vida inteira estudando as maravilhas que há nesse céu em que você só vê estrelinhas. É que eles sabem e você não sabe. Eles sabem ler o que está escrito no céu. E você nem desconfia que haja 1 milhão de coisas escritas no céu. Letra A. Sobre astronomia e universo, é correto afirmar que os astrônomos sabem ler o que está escrito no céu, observando por meio de telescópios e satélites artificiais. Verdadeiro, né? Então, essa é uma opção que a gente vai marcar como verdadeira, tá certo?
2. Todas as estrelas observadas por Pedrinho e Dona Benta fazem parte do sistema solar. Errado. O sistema solar só tem uma estrela, que é o Sol. 3. Ao observar o céu, não é possível enxergar planetas, que somente são visíveis com o uso de telescópios espaciais. Também está errada. Nós já aprendemos a diferença quando a gente observa o céu, quando a gente está vendo um planeta ou uma estrela, né? Quando a gente está vendo uma estrela, a luz dela passar pela atmosfera, ela vai se modificar, ela vai meio que piscar. Então, as estrelas piscam, digamos assim. E os planetas não, como eles só refletem luz, a gente vai enxergar eles, mas eles não vão estar piscando, né? Então, nós não vamos marcar a opção 3. A 4. O conhecimento produzido pelos astrônomos na leitura do céu não tem aplicações práticas na vida das pessoas. Também não é correto, tem aplicações muito práticas. Se hoje a gente está podendo ter essa aula virtual, é exatamente por causa do conhecimento produzido pelos astrônomos, por causa de tecnologias que eles utilizaram para enviar dados, como a gente está fazendo agora, de um ponto ao outro, sem essas pessoas estarem perto uma da outra. Então, ele é muito utilizado nos dias de hoje e agora a gente está utilizando muito com essas aulas virtuais, tá bom? Letra B. O Sol é uma estrela considerada pequena. Por que as estrelas que vemos no céu à noite parecem ser bem menores que o Sol? Então, isso se dá pela distância. Nós estamos a uma grande distância do Sol, né? Uma distância bem longa. Só que dessas outras estrelas que a gente vê, nós estamos muito mais longe. Então, quando eu tenho um objeto que está bem perto de mim, eu enxergo ele maior. Mas se eu vou me afastando desse objeto, e fico bem longe desse objeto, eu vou começar a enxergar ele pequenininho. Então, é o que acontece com as estrelas. O Sol, eu enxergo ele maior do que as outras, porque ele está mais perto de mim. E as outras estão muito mais longe. Tudo bem? A questão 16. Observe a imagem abaixo. Elas representam diferentes tipos de relógios de sol. E aí nós temos esses diferentes tipos de relógios de sol que vocês podem ver aí na página 11 do livro de vocês, tá? Temos o relógio horizontal, temos o côncavo, o equatorial em arco, né? Temos também ainda o vertical, o cilíndrico e o polar. Sobre as imagens, responda as questões a seguir. Letra A. Qual é o princípio de funcionamento desses relógios? Então, esses relógios, eles vão funcionar utilizando a sombra, né? A sombra de uma estrutura que vai ser atingida pelos raios do sol, vai projetar essa sombra e vai indicar o horário aproximadamente em que nós estamos. Então, vocês podem perceber que em todos eles têm uma estrutura aí, que vai estar como uma vareta, que vai estar de formas diferentes. Mas essas varetas sempre vão estar jogando uma sombra na sua base, indicando aproximadamente o horário, tá? Letra B. O que deu origem ao relógio de sol? Um objeto chamado gnomo, né? Que era bem mais rústico, porque era uma vareta que ficava espetado no chão. Então, o gnomo, ele estava sempre no chão, ele utilizava o solo. Letra C. O que você pode concluir sobre as mudanças ao longo do dia em diferentes períodos do ano na sombra da vara que faz parte dos relógios de sol? Então, durante o ano, essa sombra ela vai sendo modificada, né? E isso ocorre por quê? Porque por causa dos movimentos do planeta Terra, que faz rotação e translação. E lembra que eu já falei na outra aula
que a Terra ela não está em pé certinha, digamos assim, ela fica um pouco lateralizada, um pouco inclinada. Então, em alguns momentos, quando a Terra está fazendo rotação e translação, algumas partes do planeta elas vão receber mais luz e outras menos luz, né? Então, por causa disso, ao longo de todo o ano, que é o período de translação, vão ocorrer essas mudanças na sombra que a vara vai produzir no relógio de sol, certo? Vamos continuar então. Condições para a vida na Terra, questão 17. Então, a questão 17, fala o seguinte: diferentes partes do planeta Terra podem abrigar vida. O solo, a água e até mesmo partes da atmosfera. O conjunto desses locais em que existe vida constitui o que nós chamamos de biosfera. Sobre as condições para a existência da vida na Terra, assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Letra A. A biosfera é formada pelo conjunto de seres vivos e seus ambientes. Verdadeiro, né? Então, a biosfera é o conjunto dos seres vivos e dos fatores abióticos. O que são esses fatores abióticos? A água, o ar que nos envolve, né? A luz do sol, tudo isso aí vai formar o ambiente. Então, a letra A está dizendo a verdade. Letra B. A distância da Terra ao Sol é um fator importante porque proporciona uma temperatura média favorável à vida. Mas a presença de atmosfera é ainda mais importante, pois mantém a água no estado líquido. Essa tá falsa. Por quê? Porque a distância da Terra ao Sol é um fator importante porque proporciona uma temperatura média favorável à vida. E isso é verdade. É essa temperatura média que vai ser responsável pela água no estado líquido. Então, o Sol e a Terra eles estão numa posição onde, dentro de todos os planetas do Sistema Solar, só a Terra desenvolveu condições para a vida. E a presença da atmosfera, ela também é importante, mas não é ela que mantém a água no estado líquido. A atmosfera, ela filtra os raios do Sol para que haja vida também na Terra. A presença da atmosfera protege o planeta da queda de meteoros, por exemplo. Mas quem vai deixar a água em estado líquido vai ser essa temperatura média. Por isso que a questão B está errada. Letra C. A Terra realiza apenas um movimento em torno do Sol. Isso contribui para a existência de vida no planeta, pois alterna dias e noites. Então, a C também está incorreta. Por quê? Porque a Terra não realiza apenas um movimento, ela realiza dois, né? O que alterna dia e noite, o movimento que faz com que haja alternância de dias e noites, é a rotação. E o outro que não está sendo citado aí é a translação, que demora 1 ano e a Terra dá a volta ao redor do Sol. Tá certo? E a letra D. A Lua, satélite natural da Terra, é importante para a vida, pois ela influencia o fenômeno das marés e este movimento constante das águas tem relação com a biodiversidade marinha. Essa é verdadeira. Questão 18. Leia o texto e responda as questões. Cientistas descobrem evidências de água em estado líquido em Marte. Novas análises realizadas pelo robô Curiosity apontam para a existência de água em estado líquido em Marte. Até então, cientistas pensavam que, devido às condições climáticas, a substância era encontrada apenas em estado sólido. Entretanto, o planeta vermelho ainda é considerado hostil para abrigar vida. Água líquida é uma das condições para a vida, mas não todas. Então, só ter água em estado líquido não vai fazer com que haja vida lá, né? Precisa das outras condições.
Então, vamos ver o que a questão está nos pedindo. Então, vamos lá. Letra A. Por que encontrar água em estado líquido pode indicar a existência da vida em Marte? Bom, pela história da Terra. Como a gente já estudou lá o Big Bang, a gente viu que os cientistas, eles acreditam que os primeiros seres vivos, eles habitaram primeiro as águas e depois eles vieram para a Terra. E sem água em estado líquido, mesmo que tenha vida, ela não vai sobreviver. Então, todos os seres vivos, eles são dependentes de água, tá? Pelo menos os que a gente conhece, eles são dependentes de água, certo? Então, letra B. Além da presença de água em estado líquido, são necessárias outras condições para que a vida, como a conhecemos, exista em um planeta. Quais seriam essas condições? Então, ter uma temperatura média aonde o ser consiga sobreviver. Se um planeta tiver temperaturas altas demais, vai dificultar a vida. Se ele tiver temperaturas baixas demais, também vai dificultar a vida. Então, precisa de uma temperatura que não seja nem alta demais e nem baixa demais. Tá certo? O planeta também precisa realizar os movimentos de rotação para ter dia e noite, para ter essa alternância aí e os seres conseguirem fazer fotossíntese, né? E também precisa apresentar uma atmosfera. Essa atmosfera vai proteger o planeta dos raios solares. Essa atmosfera vai ter gases responsáveis pela respiração. Então, são vários os fatores para a vida, tá certo? 19. Observe a imagem da Terra e do Sol e depois responda as questões. Olha que imagem bonita aí, né? A Terra, o Sol e tem a Lua aí também, ó. Essa bolinha aqui no cantinho é a Lua. Muito bonita essa imagem. Vamos ver o que a questão está nos perguntando? Nosso planeta realiza alguns movimentos muito importantes. Cite o nome do movimento que a Terra realiza em volta de si mesma em número 1. Então, quando ela dá uma volta ao redor de si mesma, ela fez rotação. E o nome dado ao movimento dela ao redor do Sol. Então, quando a Terra gira ao redor do Sol, nós temos o movimento de translação. Letra B. O movimento da Terra ao redor do Sol, associado ao fato de o eixo da Terra ser inclinado em relação ao plano de sua órbita, faz com que ocorram as diferentes estações do ano. Observe a ilustração e identifique qual estação do ano está ocorrendo no hemisfério sul nas posições A e B. Então, olha aí, A e B. O que A e B está nos mostrando? A gente consegue perceber aí na imagem que uma parte do planeta, um hemisfério do planeta, ele está mais virado para o Sol e o outro menos. Em A, eu percebo mais o hemisfério norte, apontando para o Sol. E no B, eu percebo mais o hemisfério sul, apontando para o Sol. Então, isso significa que esses hemisférios, na posição A, o norte, receba maior incidência de luz solar, né? O Sol está batendo ali mais assertivamente. Então, eu vou entender que lá, quando tem muito Sol, vai ser verão, né? E lá no sul, onde tem menor incidência de raio, de iluminação solar, eu vou entender que vai ser inverno. E na posição B, nós vamos ter o contrário. O sul, olha aqui, ó. Aqui, hemisfério sul, recebendo muita luz, ao hemisfério norte aqui mais escuro, recebendo pouca luz. Então, aonde eu vou estar recebendo muita luz, vai ser verão. Aonde eu estou recebendo menos luz, vai ser inverno. E na posição A, a mesma coisa, que é o hemisfério norte, ó. Hemisfério norte, recebendo muita luz. Hemisfério sul, recebendo menos luz. Hemisfério norte, verão, e hemisfério sul, inverno. E aqui o contrário. Hemisfério sul, muita luz, verão. Hemisfério norte, pouca luz, inverno, tá?
Hemisfério. O que é hemisfério? É quando eu tenho uma esfera dividida ao meio. Eu tenho para cima a metade daquela esfera ou hemisfério norte e daquele ponto para baixo a metade do hemisfério ou hemisfério sul, tá certo? Isso, então a nossa atividade ela vai se encerrar, a nossa correção vai se encerrar por aqui, tá? Então, estudem bastante, aproveitem bastante as aulas, assistam as videoaulas que foram postadas, revisem a matéria, estude bastante para a gente fazer a avaliação. Qualquer dúvida é só procurar no privado, tá?